desenvolvimento econômico e social de uma sociedade está baseado em seu nível e índices de educação. A alfabetização e a capacidade de compreender e assimilar o repertório de conhecimento disponível evoluem por meio do hábito da leitura. O desafio de alfabetizar crianças ganhou um novo fôlego no final do ano passado, quando o governo federal lançou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Atualmente, 15,2% das crianças de 8 anos ainda precisam ser alfabetizadas. O projeto pretende até 2020 alfabetizar todas as crianças desta faixa etária, por meio de subsídios de material didático e cursos de formação de docentes. Mas em casa, no meio familiar, o que cada um pode fazer para desenvolver o hábito da leitura? Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. Atualmente, o Brasil tem 12,9 milhões de pessoas analfabetas, de acordo com o relatório de 2012 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Analfabetismo e o incentivo à leitura são os destaques do programa de hoje. Temos duas convidadas para o tema. Tereza Moraes, professora da Faculdade de Letras da PUC Campinas, e Ana Paula Bolf, professora das Faculdades de Ciências Sociais e de Educação da PUC Campinas. Professoras, eu agradeço a participação de vocês aqui. E eu gostaria de saber, na opinião de vocês, esse pacto, de alguma forma, ele diminui o analfabetismo na infância? Bom, pelo dado estatístico que você trouxe aí, né, tantas milhões de pessoas ainda necessitando de serem alfabetizadas, se esse pacto realmente for efetivado, se houver realmente uma vontade política para que essa alfabetização seja realizada, evidentemente ele vai diminuir muito o número de analfabetos no país. Agora, eu não sei até que ponto isso vai acontecer ou não diante de outras iniciativas que já foram anunciadas e que acabaram não sendo realizadas. Diminui, eu acho perfeito, muito bom que isso tenha acontecido, mas precisa acontecer. Tá, porque anteriores não aconteceram. Muitas outras tentativas, não. Eu sou um pouquinho mais antiga do que vocês todos aqui. Me lembro muito bem do Mobral, o movimento de alfabetização brasileiro na década de 70. Acabou ficando no percurso. Ainda continuamos com muitos analfabetos no país. Tá certo que lá era alfabetização de adultos, mas tanto de adulto quanto de criança, é uma iniciativa que precisa ser empreendida. Se ela não for, não se resolve. Então, eu, como sou também uma pessoa otimista, mais antiga, mas otimista, eu fico na esperança de que dessa vez a gente possa diminuir drasticamente o número desses analfabetos. Professora Ana, a sua opinião? Bom, assim como a Tereza, né, eu também acredito que seja uma iniciativa louvável nesse momento, mas também eu tendo a questionar, né, a questão da própria formação de professores, né, porque o programa ele coloca a formação continuada, então, de professores que já estão nas redes de ensino. Mas que iniciativas, então, pensar na formação desses professores que ainda estão na graduação, por exemplo? Eu acho que é um ponto que precisa ser discutido também, né? E uma segunda questão é em relação à própria metodologia utilizada. O que está se pensando para essa formação continuada, né? Como está se pensando a alfabetização e o trabalho didático, metodológico que vai ser realizado com essas crianças, né? E ainda eu coloco um terceiro ponto. Que idade certa é essa? Né? Eu acho que a gente também tem que pensar. É necessário esses 3 anos para se pensar? 6 a 8 anos, né? Como idade certa? Né? Enquanto a gente tem autores que falam de até menos idade. Você também acha, professora? Concordo plenamente. Por quê? Porque como é que eu vou saber a idade certa para poder fazer a alfabetização ou não?
né? Então são questões que precisam ser pensadas, são questões que precisam ser discutidas, levantadas para que as coisas aconteçam. Por quê? Porque a gente tem observado um caos enorme na educação pública, principalmente, né, em si. Quer dizer, se ela já está caótica, como é que você vai implantar esse pacto dentro dessa situação que precisa urgentemente ser melhorada? A minha amiga aqui tem toda a razão quando ela fala na formação de professores, né? Quer dizer, se você não vai formar um profissional extremamente competente para que essa alfabetização seja feita, também não vai resolver o problema. Você vai ter aquele, como é que a gente fala? Alfabeto funcional, né? Quer dizer, ele vai saber ler mal, ele vai saber escrever mal, né? Mas pelo menos ele não vai fazer parte da estatística. E isso vai fazer com que o país tenha uma visibilidade muito maior, né? Não temos analfabetos. Será que não? E é o pior tipo de analfabeto, lógico. Né? Será que não? Temos ou não temos? Né? É um caso a se pensar, levantar, discutir. Muita gente precisa ser envolvida nesse processo. Tá certo. Livros, jornais e revistas estão sendo deixados de lado pela internet e pela televisão. Qual a opinião de vocês a respeito dessa situação atual? Ou de outra forma, na verdade, jovens e crianças acabam lendo de alguma forma? Bom, eu sou partidária de que a leitura se dá como leitura do mundo e não do suporte que você tem. Então, o livro é um dos suportes que nós temos. Então, ele pode entrar em competição com jogos, com internet, com tecnologia. Não há problema nenhum. Eu acho que o fato dele estar em disputa com a tecnologia não significa que ele vá desaparecer ou que ele perca espaço ou que ele perca o interesse pelos leitores. Eu não acredito nisso. E eu acredito também que a capacidade de leitura ela deve ser sempre pensada em função de ler o mundo. Por quê? Porque somente através da leitura do mundo, da leitura total, global, integral, inteira, é que o cidadão vai se tornar cidadão e que as transformações de mundo virão para esse indivíduo. Então, eu não sou muito preocupada com o pouco espaço, talvez, que o livro em si, tradicional, na forma escrita, possa ocupar nesse cenário. E acho que a criança, né? Para variar, a gente está falando de escola, né? Aluno, não, sim. Aluno, qualquer indivíduo, qualquer criança pequena, ela lê através da televisão, ela lê através de revistas em quadrinhos, ela lê através do cinema, ela lê através do teatro, ela tem vários outros suportes possíveis, a internet, e ela está sempre lendo, ela está lendo o mundo. O livro é um suporte agregador a esses suportes todos que ela tem. Celular, iPod, né? todos os ais aí que nós podemos ter nessa tecnologia nova. Professora Ana Paula, você tem o mesmo pensamento? Eu concordo com a Tereza quando ela coloca dessa variedade de suportes que a gente tem, né? Porque se a gente vai no supermercado, se a gente vai na padaria, se a gente vai pegar um ônibus, a gente está nesse período fazendo leitura, né? E o que nos preocupa, na verdade, é o uso dessas ferramentas, né? Sim. Porque como que o professor, aí a gente vai falar da escola, né, vai usar de fato o tablet, o iPod, esses ais todos, né, e o livro, né? Tem um espaço para todos. Exato. Que função isso tem? Qual é o meu objetivo, né, de trazer essas ferramentas para pensar a escrita e a leitura da criança? Então, isso tem que estar muito claro, né? Quando a gente fala muito, no caso do professor, do planejamento de um professor, isso tem que ficar muito claro, né? Para o seu objetivo de leitura e escrita, o que eu penso, como que eu vou utilizar os suportes todos que a gente tem que está aí disponível para
leitura e escrita. Ficou mais complicado. Isso, a escola sendo um local privilegiado, como ela está colocando, né? Mas se eu pensar, por exemplo, em casa, o problema vai ser o mesmo. Porque em casa eu também tenho que dividir com as crianças da família os vários suportes possíveis que a casa tem, né? Agora, uma coisa que eu acho que é fundamental também para o desenvolvimento do hábito na infância, principalmente dentro de casa, é o exemplo que vem dos mais velhos, ou do pai e da mãe, ou dos tios, avós, ou dos parentes, ou dos irmãos mais velhos. Por quê? Porque a partir do momento em que uma criança nasce e cresce num ambiente em que ela vê sistematicamente um adulto da família com um livro na mão, ela vai querer fazer isso também. Ela vai sentir que isso é uma coisa boa e ela quer reproduzir aquilo que ela vê nas pessoas que ela gosta. Então, eu acho que as famílias precisam sensibilizar-se também para isso, né? E fazer leituras, ler jornal, ler livro, ler receita junto com a criança, ler bula de remédio, né? Qualquer tipo de texto, uma tipologia variada, até para ele poder ver a importância da leitura, que não é simplesmente só para o conhecimento, mas uma importância social, prática, utilitária, do dia a dia, que são coisas importantes também para a formação do cidadão. Ana, na sua opinião, é nessa fase que se consolida, de fato, o gosto pela leitura? Na infância também? Nessa fase da infância, com certeza, que você tem que dispor esses elementos para as crianças, né? Desde cedo, na verdade, né? A gente coloca isso já como algo a ser pensado desde a creche, né? Que a gente vai estar com crianças até 3 anos, né? De você apresentar, de fato, livros, bulas, receitas, enfim, uma infinidade de suportes de leitura que não é que ele vai ler nesse momento, mas ele vai ter o contato, ele vai ter alguém que vai ler para ele, né, que vai mostrar as figuras e vai mostrar que junto com as figuras existem símbolos diferenciados, que são as letras. Então, assim, é um momento propício para isso, né? E quando a gente pensa nos 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, é fator primordial, né? Porque a gente acredita também que a criança ela começa a escrever a partir da decifração da leitura. Entendi. Então, ele tem que, de fato, se aproximar da leitura até para começar a escrever. Tá. Eu vou pedir um instantinho de licença agora, que o repórter Alessandro Azevedo ele foi conferir um projeto de incentivo à leitura no Colégio Pio XII. Vamos lá? Desvendar o mundo das palavras, desenvolver o senso crítico e melhorar a escrita. Esses são alguns dos benefícios que o convívio com os livros pode trazer para a vida de uma criança. Semanalmente, os alunos do 5º ano do Colégio Pio XII participam de uma atividade que consiste em ir à biblioteca, relatar uma experiência que tiveram a partir da leitura de um livro e, claro, ler bastante. Interessado por histórias em quadrinhos e de super-heróis, Martino dá dicas de como utilizar os superpoderes da leitura em sala de aula. A professora manda um texto assim sobre uma história que está estudando, você já vai entender, porque você já leu um livro, aí você vai saber. Para as crianças que participam dessa atividade, ler um livro é muito mais do que assimilar as palavras que estão escritas nas páginas. É conseguir entender o que o autor quer passar, interpretar um texto e, acima de tudo, ampliar a sua visão de mundo. É muito importante para trabalhar aí o mundo da imaginação, da fantasia, da informação. Hoje eles estão muito acostumados, né, com os tablets e tal, então eles pegam o computador e leem. Aqui não, aqui o livro tem cheiro, tem gosto, tem toda esse manual, esse artesanal aí do livro, né? E é importante para eles, tanto para o processo de leitura, de aquisição de informação, e eles gostam muito. Alguns gostam tanto que decidem criar um espaço de leitura em casa. Foi o que fez Beatriz. Tanto que a gente formou uma biblioteca na nossa sala, que eu levei 2 livros e eu achei interessante, todo mundo pegou, todo mundo se interessou a ler aqueles livros que eu trouxe. Então você faz as atividades aqui, você faz na sua casa também? Sim, eu tento fazer os 2. Eu sempre tenho uma hora para ler, uma hora que eu leio com a minha mãe, uma hora que eu leio até para os meus bichinhos. Eu gosto de ler para eles porque eu acho
interessante de eu ler e treinar a leitura. Essa sistematização, né, do incentivo à leitura das escolas é muito importante para criar o hábito? Muito, muito importante. Tá, eu acho perfeito. A escola é, sem sombra de dúvida, um lugar privilegiado da leitura. Só que a gente não pode se esquecer de que ela é o local privilegiado, não o único local para a leitura. Então, eu achei muito interessante a reportagem, porque você vê, além desse tipo de leitura que eles fazem, que é uma leitura orientada, conduzida pelo docente, por uma metodologia, pela escola, né, que vai ser a mediadora entre o leitor e o texto, a gente deve ter também a leitura de convívio espontâneo, livre, isento de mediação, em casa. Tá? Mesmo até na própria escola. A própria escola deveria oferecer atividades programadas e atividades livres de leitura. Por quê? Porque senão a gente pode correr o risco de ter um projeto, digamos, não muito satisfatório de leitura dentro de uma escola, e aquilo que poderia se tornar um prazer, um hábito a ser repetido, pode se tornar algo torturante. E se for torturante, ninguém, né, a não ser que seja masoquista, masoquista, porque senão vai querer repetir uma experiência desagradável. Não vai de jeito nenhum. Então, é muito importante que haja também essa iniciativa livre, que o aluno, a criança em casa, esteja livre para pegar textos e ver textos. E a gente não deve ter muito cuidado em casa se você tem uma obra que você não quer que a criança danifique, se você tem uma obra que você não quer que ela tenha acesso a ela, não deixe à vista. Porque o que menos você pode fazer é impedir, cercear e dizer, não, isso não é para você, esse não é seu, o seu é esse. Né? Porque você está tolhendo o acesso ao objeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Vai passear com o filho no shopping? Entra numa livraria, não entra só numa loja de brinquedos. Entra numa livraria, folheia também, fique curioso em relação àqueles textos, motive a curiosidade dele. Né? Quer dizer, isso tudo é que vai ser fundamental para a formação do hábito, do gosto. Né? Não simplesmente só o momento da escola. Mediado por um processo padronizado dentro da sala de aula. O que você acha, professora Ana? Então, eu vejo extremamente positivo, né, o projeto apresentado, né? Acho que é uma forma interessante, né, mediado, colocado intencionalmente por esse professor, mas eu também acredito que nada impeça que esse professor tenha intencionalmente também esse tempo espontâneo, né? Que ele tenha na sua sala, de fato, uma biblioteca disponível para as crianças, porque elas não vão estar todo o tempo copiando, escrevendo ou fazendo alguma atividade direcionada, mas ter os livros, enfim, jornais, e aí ter diversos tipos, né, de materiais de leitura também dentro da sala de aula. Né? Para que essa criança tenha acesso. A bula de remédio é isso que tem, eu tenho uma dessas lá em casa. E isso ele também vê. Por exemplo, vai tomar uma medicação, né, Tereza? Até isso. Olha aqui, isso aqui é bom para isso, está escrito aqui. Né? Vamos fazer uma receita, hábito, vamos, né, fazer um bolo. Pega a receita aí, vamos lá, o que vem antes, o que vem depois. Porque são formas simples, em casa, né, que também é um ambiente que deveria proporcionar esse ambiente de leitura, né? Que seria tranquilamente acessível a grande parte da população. Né? Bom, pelo que vocês estão falando, estou vendo que o estímulo é tudo, né? É tudo. É tudo. É tudo. E eu acho que deve ser em sala de aula uma coisa lúdica, né? Não pode ser assim uma coisa de cobranças, porque a escola já faz as cobranças, né? Então, eu me lembro que quando eu era menininha, o meu irmão mais velho comprava livros para mim e para minha irmã mais nova.
e disponibilizava na estante. E enquanto ele tomava banho para ir para a universidade, ele já era universitário, ele ficava de dentro do banheiro perguntando para mim e para minha irmã o que é que nós tínhamos lido. Que inteligente. E ele ia fazendo as perguntas de uma forma brincalhona e a gente ia respondendo, uma competia com a outra para saber o quanto tinha lido, e isso nos tornou leitoras ávidas. Ela é da área de exatas e lê hoje, assim, afundadamente, 1, 2, 3 livros por semana. Olha, só ia da área de exatas. Isso, e da área de exatas. E nós viemos de dentro de casa com essa brincadeira do meu irmão mais velho. E era por uma disputa lúdica, não era uma disputa cognitiva. Quer dizer, você não precisa trabalhar só com a cognição. Você tem que trabalhar com o ludismo, você tem que trabalhar com a apreciação, né? Com todos os elementos importantes da leitura. E, na verdade, também professores que não gostam de ler, eles acabam não incentivando. Aí complica a história, complica tudo, né? Porque essa disponibilidade de elementos de leitura dentro de uma sala de aula não vão acontecer. Né? O próprio incentivo que a criança, por exemplo, leve um livro que é da escola para casa, né, para mostrar para os pais, não vai acontecer. Não vai. Porque não é objetivo, né? Porque geralmente a gente tem que gostar minimamente e também entender a importância disso. Para conseguir. Né? Que às vezes acaba você colocando o seu gosto até acima da importância que isso deveria ter na sua sala de aula. Né? A professora Marisa Lajolo, ela faz uma citação interessante num dos artigos que ela escreve num livro sobre a leitura na escola. E ela diz isso, ela diz que um mau professor pode transformar um bom texto num mau texto. Nossa. E um bom professor pode transformar um mau texto num bom texto. É verdade. Então, a responsabilidade acaba recaindo muito sobre o papel do professor nessa relação entre aluno e leitor. Agora, e com relação aos clássicos da literatura, como tornar esses clássicos atraentes? Bom, eu particularmente sou contra a adaptação. Eu acho que clássico é clássico. Não tem. Adaptar um clássico tornando acessível à criança, eu particularmente acho desnecessário. Né? Eu não acho que seja muito útil isso, não. Eu acho que a gente tem que dar textos para o aluno ler no momento em que ele está na fase de alfabetização, que estejam ao alcance do seu nível cognitivo, afetivo, psicológico, emocional, e, no momento certo, entregar o clássico para ele de uma forma mediada, né, muito bem justificado, para que ele tenha acesso à fonte. Eu sou sempre partidária de ter acesso à fonte. Eu acho que o adulto pode até contar a história de um texto clássico para uma criança. Não vejo nenhum inconveniente. Mas textos adaptados eu tenho um certo receio, faço grandes ressalvas porque há textos muito mal adaptados. E daí então é preferível não conhecer o clássico. Deixa para conhecer na hora certa. Mas acho importantíssimo que a gente conheça os clássicos. Não tem como, né? E nem que seja depois, mais para frente, né? Eu até costumo dizer para os meus alunos, né? Eu digo assim, se vocês não são leitores, eu trabalho com universitários, então eles já são adultos. Então eu digo para eles, se vocês ainda não são leitores apaixonados, não sofram por isso. Primeiro porque ser um leitor apaixonado ou não ser, não muda radicalmente a vida de ninguém. Ninguém é mais ou menos feliz por causa disso. Você pode ser feliz independente de. Mas eu acho que sempre é tempo de você se tornar um leitor apaixonado, mesmo que seja mais para frente, depois de adulto. Então, se você ainda tem desejos, se você tem necessidade, pega o clássico agora não há problema nenhum, e vá conhecer. Professora Ana, o que você acha das adaptações dos clássicos? Então, E se sempre é tempo? Eu acho que sempre é tempo, né? Eu concordo com a Tereza que a questão que o clássico é sempre um clássico, né? Então, as adaptações, você acaba perdendo muito do que, de fato, a história
está contando, né? Às vezes o discurso, às vezes até visões distorcidas a gente acaba encontrando nas adaptações. Então eu vejo assim que a cada tempo o seu tipo de texto, né? Desde pequenininho você começa, tanto que a gente pensa livro na infância, né? No início são livros com imagens e palavras, né? Então você vai crescendo, vai aumentando o número de escrita e diminuindo as imagens. Isso. Então isso é um processo gradual, né? Até você chegar de fato à compreensão da narrativa de um discurso que está colocado dentro de um clássico, né? Então eu acho que é gradual e eu acho que sempre é tempo, né? A gente de fato fala para os alunos aqui, olha, vamos começar a ler, porque assim, como é que você vai incentivar a leitura no seu aluno? Como é que você vai dizer que isso é importante se para você não conhece? Não conhece. Né? Então, minimamente, você precisa conhecer. Professora Ana, professora Tereza, eu gostaria de agradecer a participação de vocês e toda essa contribuição. Obrigada. Tá? Obrigada. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!